Estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 15.5. Instruções dos Espíritos. Fora da caridade não há salvação. Paulo, o Apóstolo, Paris, 1860. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu, na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz no céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Esta divisa é a bandeira celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida, para conduzi-lo à terra prometida. Ele brilha no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Vós os reconhecereis pelo perfume de caridade que espargem ao seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume melhor os deveres do homem do que esta máxima de ordem divina. O Espiritismo não poderia provar melhor a sua origem do que tendo-a por regra, pois ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com tal guia, o homem não se perderá nunca. Aplicai-vos, meus amigos, em compreender-lhe o sentido profundo e as consequências de sua aplicação, e a buscar, por vós mesmos, todas as maneiras de aplicá-la. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e a vossa consciência vos responderá. Ela não apenas evitará que façais o mal, como também vos fará que pratiqueis o bem, pois não basta uma virtude negativa, é necessária uma virtude ativa. Para fazer o bem, é preciso sempre a ação da vontade, mas para não fazer o mal, bastam frequentemente a inércia e a negligência. Meus amigos, agradecei a Deus a possibilidade de usufruirdes da luz do Espiritismo. Não porque somente os que a possuem serão salvos, mas porque ajudando-vos a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ela vos torna melhores cristãos. Fazei, então, que as pessoas, vos vendo, possam dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma e a mesma coisa, pois todos os que praticam a caridade são discípulos de Jesus, independente do culto ao qual pertençam. 27. Visão de Eurípides. Começara Eurípides Barçanufo, o apóstolo da mediunidade, em Sacramento, no estado de Minas Gerais, a observar-se fora do corpo físico em admirável desdobramento, quando, certa feita, à noite, viu a si próprio em prodigiosa volitação. Embora inquieto, como que arrastado pela vontade de alguém num torvelinho de amor, subia sempre. Queria parar e descer, reavendo o veículo carnal, mas não conseguia. Braços intangíveis tutelavam-lhe a sublime excursão. Respirava outro ambiente. Envergava forma leve, respirando num oceano de ar mais leve ainda. Viajou, à maneira de pássaro teleguiado, até que se reconheceu em campina verdejante. Reparava na formosa paisagem, quando não longe, avistou um homem que meditava, envolvido por doce luz. Como que magnetizado pelo desconhecido, aproximou-se. Houve, porém, um momento em que estacou, trêmulo. Algo lhe dizia no íntimo para que não avançasse mais. E num deslumbramento de júbilo, reconheceu-se na presença do Cristo. Baixou a cabeça, esmagado pela honra imprevista, e ficou em silêncio, sentindo-se como intruso, incapaz de voltar ou seguir adiante. Recordou as lições do cristianismo, os templos do mundo, as homenagens prestadas ao Senhor, na literatura e nas artes, e a mensagem dele a ecoar entre os homens, no curso de quase 20 séculos. Ofuscado pela grandeza do momento, começou a chorar. Grossas lágrimas banhavam-lhe o rosto, quando adquiriu coragem e ergueu os olhos, humilde. Viu, porém, que Jesus também chorava. Traspassado de súbito sofrimento, por ver-lhe o pranto, desejou fazer algo que pudesse reconfortar o amigo sublime. Afagar-lhe as mãos ou estirar-se à maneira de um cão leal aos seus pés. Mas estava como que chumbado ao solo estranho. Recordou, no entanto, os tormentos do Cristo, a se perpetuarem nas criaturas que até hoje, na terra, lhe atiram incompreensão e sarcasmo. Nessa linha de pensamento, não se conteve. Abriu a boca e falou suplicante: Senhor, por que choras? O interpelado não respondeu. Mas desejando certificar-se de que era ouvido, Eurípides reiterou: choras pelos descrentes do mundo? Enlevado,
o missionário de Sacramento notou que o Cristo lhe correspondia agora ao olhar. E, após um instante de atenção, respondeu em voz docíssima: Não, meu filho, não sofro pelos descrentes aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Eurípides não saberia descrever o que se passou então. Como se caísse em profunda sombra, ante a dor que a resposta lhe trouxera, desceu. E acordou no corpo de carne. Era madrugada. Levantou-se e não mais dormiu. E desde aquele dia, sem comunicar a ninguém a divina revelação que lhe vibrava na consciência, entregou-se aos necessitados e aos doentes, sem repouso sequer de um dia, servindo até a morte. A caminho do Cristo. Se algum quer vir após de mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz, e siga-me. Jesus, Mateus 16.24. Carregar nossa cruz, a caminho do Cristo, será abraçar as responsabilidades que nos cabem, no setor de trabalho que Ele próprio nos confiou. E, na adesão ao compromisso esposado, urde não esquecer que as nossas dificuldades podem ser modificadas, mas não extintas. Sem obstáculos, cairíamos na inércia. E é forçoso avançar sem esmorecer para evoluir. Em quaisquer circunstâncias, cumpre-nos trabalhar, aceitando-nos com as imperfeições que ainda trazemos, realizando o melhor ao nosso alcance, a perceber que sem o conhecimento de nossas próprias fraquezas, tombaríamos no orgulho. Ouvir remoques e reprovações, aguentando os aguilhões candentes da acusação e da crítica, aprendendo que sem isso, não conseguiríamos efetuar os nossos singelos exercícios de paciência e de humildade. Reconhecer, em todos os empeços da estrada, que transitória incompreensão alheia é parte importante do programa. De quando a quando, ela nos sacode as construções espirituais, verificando-lhes a firmeza. E, às vezes, em semelhante prova, nos desnuda a solidão. Entretanto, é preciso seja assim. De tempos a tempos, é imperioso atravessar a solidão, a fim de que sejamos impulsionados ao esforço máximo, porque, sem esforço máximo, não obteríamos a desejada renovação. Contradições teremos sempre, de vez que as contradições nos obrigam ao estudo e, sem estudo, o raciocínio se nos jaz ao nível da rigidez espiritual. Chamados a amar e auxiliar aos que se nos opõem, é necessário amá-los e auxiliá-los com a tolerância e a bondade com que o Divino Mestre nos amou e auxiliou, incessantemente, enquanto nos opunhamos a ele. Para nós que aceitamos a jornada para a integração com Jesus, não há possibilidade de recuo, porque a desistência da luta pela vitória do bem significa perturbação e não equilíbrio, rebeldia e não fé. Em suma, carregar nossa cruz será, desse modo, romper com os milênios de animalidade em que se nos sedimenta a estrutura da alma, principiando por acender as possíveis rechas de luz na selva de nossos próprios instintos, recebendo, pela fidelidade ao serviço, a honra de trabalhar, em seu nome, não através de méritos que ainda não possuímos, mas em razão da misericórdia, da pura misericórdia que Ele nos concedeu. Emanuel. Setor pessoal. A cada um segundo as suas obras. Jesus, Mateus 16.27. Não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, vêm unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe: anda e chegarás. Toparás com pedras, olha e afasta-as tu mesmo. Nós te daremos a força necessária, se a quiseres empregar. Capítulo 25, 4. Para clarear a noção da responsabilidade pessoal, nunca é demais recorrer às lições vivas da natureza. No plano físico, Deus é o fulcro gerador de toda energia, no entanto, o Sol é a usina que assegura a vitalidade terrestre, é o fundamento divino do mundo, mas a rocha é o alicerce que sustenta o vale, é o proprietário absoluto do solo. Todavia, a árvore é o gênio maternal que deita o fruto, é o Senhor supremo das águas. Entretanto, a fonte é o vaso que descedenta os homens. Igualmente, no plano moral, Deus é a raiz da justiça, no entanto, o legislador é o tronco dos estatutos de governança, é a cabeça insondável da sabedoria, mas o professor é vértebra da escola, é a inspiração do trabalho. Todavia, o operário é o agente da tarefa, é a essência do campo. Entretanto, o lavrador é o instrumento da sementeira. Assim também ocorre na esfera de nossos deveres particulares. Tudo aquilo de que dispomos, incluindo afeições, condições, oportunidades,
títulos e recursos pertencem, originariamente, a Deus, contudo, é forçoso zelarmos pelo setor das próprias obrigações, porquanto, queiramos ou não, responderemos a Deus, através das leis que orientam a vida, pelo serviço individual que nos cabe fazer. Emanuel. Ato de caridade. Em nossa reunião da noite de 7 de junho de 1956, nossos benfeitores trouxeram-nos ao recinto o espírito de A.C.N. que nos contou a sua significativa experiência, aqui transcrita. Oxalá possa ela acordar-nos para mais ampla exatidão, no desempenho de nossos compromissos, na esfera da caridade que, realmente, seja onde for e com quem for, é nosso simples dever. Espiritismo. Sou espírita. Fora da caridade não há salvação. Maravilhosas palavras. Contudo, quase sempre chegamos a perceber-lhes o divino significado depois da morte, com o desapontamento de uma pessoa que perdeu o trem para uma viagem importante, guardando, inutilmente, o bilhete na mão. Utilizei-me de um corpo físico durante 55 anos, na derradeira romagem física. Era casado. Residia no Rio de Janeiro. Mantinha a esposa e 2 filhas. Desempenhava a função de operoso corretor de imóveis. E era espírita à maneira de tantos. Nunca me interessei por qualquer meditação evangélica. Não cheguei a conhecer patavina da obra de Allan Kardec. Entretanto, intitulava-me espírita. Frequentava sessões. Aplaudia conferencistas. Acompanhava as orações dos encarnados e as preleções dos desencarnados, com a cabeça tendida em reverência. Todavia, encerrados os serviços espirituais, tinha sempre afeiçoados no recinto, a quem oferecer terras e casas, a quem vender casas e terras. E o tempo foi passando. Cuidava devotadamente do meu conforto doméstico. Meu rico dinheiro era muito bem empregado. Casa bem posta, mesa farta, tudo do bom e do melhor. Às vezes, um companheiro mais persistente na fé convidava-me a atenção para o culto do Evangelho no lar. Mas eu queria lá saber disso? A meu ver, isso daria imenso trabalho. Minha mulher dedicava-se à vida que lhe era própria. Minhas filhas deveriam crescer tão livremente como desejassem, e qualquer reunião de ordem moral, em minha casa, era indiscutivelmente um tropeço ao meu bem-estar. E o tempo foi passando. Fui detentor de uma bronquite que me recebia a melhor enfermagem. Era o dodói de meus dias. Se chamado a qualquer atividade de beneficência, era ela o meu grande escolho. No verão, estimava a sombra e a água fresca. No inverno, preferia o colchão de molas e o cobertor macio. E o tempo foi passando. Sessões semanais bem frequentadas. Orações bem ouvidas. Negócios bem feitos. Aos 55 anos, porém, um edema do pulmão arrebatou-me o corpo. Francamente, a surpresa foi grande. Apavorado, compreendi que eu não merecia o interesse de quem quer que fosse, a não ser das entidades galhofeiras que me solicitaram a presença em atividades criminosas que não condiziam com a minha vocação. Entre o centro espírita e o lar, minha mente conturbada passou a viver uma experiência demasiado estranha. Em casa, outros assuntos não surgiam a meu respeito que não fossem o inventário para a indispensável partilha dos bens. E, no centro, as entidades elevadas e amigas surgiam tão intensivamente ocupadas aos meus olhos, que de todo não me era possível qualquer interferência, nem mesmo para fazer insignificante petitório. Para ser verdadeiro, não havia cultivado a oração com sentimento e, por isso mesmo, passei a ser uma espécie de estrangeiro em mim próprio, ilhado no meu grande egoísmo. Ausentando-me do santuário de minha suposta fé, interiormente desapontado, encontrava o círculo doméstico, e, por vezes, ensaiava, na calada da noite, surpreender a companheira com meus apelos de entretanto, nos primeiros tentames senti tamanha repulsão da parte dela, a exprimir-se na gritaria mental com que me induzia a procurar os infernos, que eu, realmente, desisti da experiência. Minhas filhas, visitadas por minha presença, não assinalavam, de modo algum, qualquer pensamento meu, porquanto se encontravam profundamente engolfadas na ideia da herança. Não havia outra recordação para o carinho paterno que não fosse a herança, a herança, a herança. Passei a viver, assim, dentro de casa, à maneira de um cão batido por todos, porque,
francamente, não dispunha de outro clima que me atraísse. Apenas o calor de meu lar sossegava minhas ânsias. Alguns meses decorreram sobre a difícil posição em que me encontrava. Alimentava-me e dormia nas horas certas, copiando os meus antigos hábitos. Certa noite, porém, tive tanta sede de espiritualidade, tanto anseio de confraternização que, vagueando na rua, procurei o alto da Tijuca para meditar, chorar e penitenciar-me. Minhas lágrimas, contudo, eram dessa vez tão sinceras que alguém se compadeceu de mim. Surgiu-me à frente um irmão dos infortunados e, com muita bondade, reconduziu-me ao velho templo espírita que antigamente me afeiçoara. Era noite avançada, mas o edifício estava repleto. Um mensageiro do plano superior dirigia a grande assembleia. E o enfermeiro que, paciente, me encaminhara, esclareceu-me que ali se verificava o encontro de um benfeitor do alto com os desencarnados que se caracterizavam por mais ampla sede de luz. Esse instrutor penetrava-nos a consciência, anotando o mérito ou o demérito de que éramos portadores para demandar a suspirada renovação de clima. Muitos irmãos eram ouvidos pessoalmente. Após 2 horas de expectativa, chegou minha vez. Pelo olhar daquele espírito extremamente lúcido, deduzi que nenhum pensamento meu lhe seria ocultado. Aqueles olhos varriam os mais fundos escaninhos do meu ser. Anotei meu problema. Desejava mudança. Ansiava melhorar minha triste situação. Perguntou-me o instrutor qual havia sido o meu modo de vida. Creio que ele não tinha necessidade de indagar coisa alguma, no entanto, a casa acolhia numerosos necessitados e, a meu ver, a lição administrada a qualquer de nós deveria servir a outrem. Aleguei, preocupado, que havia protegido corretamente a família terrestre e que havia preservado a minha saúde com segurança. Ele sorriu e respondeu que semelhantes mistérios eram comuns aos próprios animais. Pediu que, de minha parte, confessasse algum ato que pudesse enobrecer as minhas palavras, algo que lhe fosse apresentado como justificativa de auxílio às minhas pretensões de trabalho, melhoria e ascensão. Minha memória vasculhou os anos vividos inutilmente. Não encontrei um ato sequer, capaz de alicerçar-me a esperança. Não que o serviço de corretor de imóveis seja indigno, mas é que eu capitalizava o dinheiro aurido em minhas lides profissionais, qual terra seca coletando a água da chuva, chupava, sem restituir gota alguma. Depois de agoniados instantes, lembrei-me de que em certa ocasião encontrara 3 amigos de nosso templo, na Praça da Bandeira, a insistirem comigo para que lhes acompanhasse a jornada caridosa até um lar humilde, na favela do Esqueleto. Fiz tudo para desvencilhar-me do convite que me pareceu aborrecido e imprudente. Mas o grupo, que se constituía de uma senhora e 2 companheiros, desenvolveu sobre mim tamanho constrangimento afetivo, que não tive outro recurso senão atender à carinhosa exigência. Daí a alguns minutos, varávamos estreita choupana de lata velha, onde fomos defrontados por um quadro desolador. Pobre mulher tuberculosa agonizava. Nosso conjunto, entretanto, logo à chegada, fragmentou-se, pois a companheira foi convocada pelo esposo ao retorno imediato e o outro amigo deu-se pressa em voltar, pretextando serviço urgente. Não pude, todavia, imitar-lhes a decisão. Os olhos da enferma eram de tal modo suplicantes que uma força irresistível me fez dobrar os joelhos para socorrê-la no leito, mal amanhado no chão. Perguntei-lhe o nome. Gaguejou, e informou chamar-se Maria Amélia da Conceição. Seus familiares, uma velha e 2 meninos que se assemelhavam a cadáveres ambulantes, não lhe podiam prestar auxílio. Inclinei-me e coloquei-lhe a cabeça suarenta nos braços, tentando suavizar-lhe a dispneia. No entanto, depois de alguns minutos, a infeliz, numa golfada de sangue, entregou-se à morte. Senti-me sumamente contrafeito. Mas para ver-me livre de quadro tão deprimente, pela primeira vez arranquei da bolsa uma importância mais farta, transferindo-a para as mãos da velhinha, com vistas aos funerais. Afastei-me, irritadiço. E, antes da volta à casa, procurei um hotel para um banho de longo curso, com desinfetante adequado. E, no outro dia, consultei um médico sobre o assunto, com receio de contágio. O painel que o tempo distanciara assomou-me à lembrança, mas tentei sufocá-lo na minha imaginação,
Pois aquele era um ato que eu havia levado a efeito constrangidamente, sem mérito algum, de vez que o socorro a Maria Amélia da Conceição fora simplesmente para mim um aborrecimento indefinível. Contudo, enquanto a minha mente embatucada não conseguia resposta, desejando asfixiar a indesejável reminiscência, alguém avançou da assembleia e abraçou-me. Esse alguém era a mesma mulher da triste vila do Esqueleto. Maria Amélia da Conceição vinha em meu socorro. Pediu ao benfeitor que nos dirigia recompensasse o meu gesto, notificando que eu lhe havia ofertado pensamentos de amor na extrema hora do corpo e que lhe havia doado, sobretudo, um enterro digno com o preço de minha dedicação fraternal, como se a fraternidade, algum dia, houvesse andado em minhas cogitações. As lágrimas irromperam-me dos olhos e, desde aquela hora, para a felicidade minha, retornei ao trabalho, sendo investido na tarefa de amparar os agonizantes, tarefa essa em cujo prosseguimento venho encontrando abençoadas afeições, reerguendo-me para luminoso porvir. Bastou um simples ato de amor, embora constrangidamente praticado, para que minha embaraçosa inquietação encontrasse alívio. É por isso que, trazido à vossa reunião de ensinamento e serviço, sou advertido a contar-vos minha experiência dolorosa e simples, para reafirmar-vos o imperativo de sermos espíritas pelo coração e pela alma, pela vida e pelo entendimento, pela teoria e pela prática, porque em verdade, como espíritas, à luz do espiritismo cristão, podemos e devemos fazer muito na construção sublime do bem. Por esse motivo, concluo reafirmando: Espiritismo. Sou espírita. Fora da caridade não há salvação. Maravilhosas palavras. Que Jesus nos abençoe. A.C. Base bibliográfica. O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 15, item 5. A Vida escreve, Chico Xavier, capítulo 27, Visão de Eurípides. Mãos Unidas, Emanuel, capítulo 48, A Caminho do Cristo. Livro da Esperança, Emanuel, capítulo 83, Setor Pessoal. Vozes do Grande Além, Autores Diversos, capítulo 52, Ato de Caridade.